Bom dia, segundando, tudo bem com vocês? Hoje na aula de Química a gente vai fazer a correção da avaliação que vocês fizeram na última semana. Então hoje eu vou corrigir alguns exercícios que estavam na avaliação de vocês e rever alguns conceitos para ficar tudo certo para a recuperação. Então, o que vocês vão fazer na aula de hoje? Vocês vão pegar o caderno de Química e escrever aula online 11, a data de hoje, e escrever correção da avaliação. É importante que vocês façam isso sempre no caderno para ter noção de quantas aulas vocês já fizeram e quantas ainda estão pendentes. Então, daí vocês sabem que a aula 11 vocês já fizeram. Depois disso daqui, caso você queira, você copia os exemplos que eu vou passar aqui. Se você não quiser, não tem problema nenhum também. Mas isso daqui é muito importante você escrever para você ter noção do que você já fez e do que está pendente. A aula de hoje vão ter 3 etapas. Primeira etapa, que é assistir esse vídeo com a correção e a revisão. Segunda etapa, revisar os slides que vão estar postados junto com o vídeo, né? E depois marcar como concluída a atividade no Classroom. Não precisa me enviar foto do caderno, é só ver o vídeo, revisar os slides e marcar como concluída, tá? É importante que todo mundo faça isso, porque a recuperação, vocês só vão saber se vocês vão fazer recuperação ou não hoje de tarde, porque eu só vou postar as notas hoje de tarde, certo? Então todo mundo precisa assistir esse vídeo aqui. A recuperação eu vou postar na sexta-feira, no dia 12/6. Um ótimo presente de Dia dos Namorados para vocês, certo? Então não esqueçam, escrever isso daqui no caderno e recuperação no dia 12. Agora vamos lá. A primeira parte da avaliação de vocês, ela correspondia a esse assunto aqui, que se chamava mistura de soluções. Então, antes da gente ver mistura de soluções, vamos relembrar o que é uma solução. Lembrando que uma solução é quando a gente junta um solvente com um soluto. Então, por exemplo, se eu tiver água e açúcar, a gente vai ter uma solução, onde a água é o solvente e o açúcar é o soluto. Então, quando que a gente vai ter uma mistura? Quando a gente tiver duas soluções e a gente juntar ela para fazer uma solução nova. Importante que essas duas primeiras soluções aqui, elas tenham o mesmo soluto e o mesmo solvente. Então, se aqui eu tenho água com açúcar, aqui eu também preciso ter água com açúcar. Aí, o que acontece com as concentrações? Aqui eu tenho uma concentração X, aqui eu tenho uma concentração Y, e a solução final vai ter uma concentração diferente dessas duas aqui. E como é que ela vai ser? Vai ser maior? Vai ser menor? Não vai ser nem maior e nem vai ser menor do que essa daqui. Vai ser um valor intermediário entre os dois. Então, por exemplo, se aqui eu tenho concentração 1 e aqui eu tenho concentração 2, não pode ser maior do que 2 e não pode ser menor do que 1. Vai ser uma concentração entre os dois aqui, tá? Então, eu misturo duas soluções para gerar uma solução nova com uma concentração diferente. Agora, como que a gente aplica isso aqui na prática? Então, aqui, por exemplo, eu tenho 20 gramas de soluto e aqui eu tenho 30 gramas de soluto. Quanto de soluto eu vou ter na solução nova? A gente vai ter a soma dos dois. Então, 20 com 30, eu vou ter 50 gramas de soluto lá na solução nova. E o solvente, o que vai acontecer? Vai acontecer a mesma coisa. Se aqui eu tenho 200 ml e aqui eu tenho 100 ml, o volume do solvente final vai ser a soma dos dois, vai ser 300 ml, beleza? Então, lembra assim, tinha uma questão assim na avaliação de vocês que perguntava sobre soluto e perguntava sobre solvente. Solvente vai mudar a quantidade e o soluto também muda a quantidade. Nenhum dos dois permanece constante. E a concentração da solução final, ela também vai mudar. Ela não vai ser a mesma da 1 e não vai ser a mesma da 2. Outra coisa que vocês tinham que fazer lá era calcular a concentração da solução final. Para fazer isso, a gente usa uma fórmula. Como que a gente vai usar essa fórmula aqui? O C é a concentração, então C1 é a concentração da solução número 1, C2, concentração da solução número 2, CF é a concentração final da solução e os V's que a gente tem aqui são volumes. Então, volume 1, volume 2 e volume final da solução. Essa parte aqui anterior da igualdade, a gente coloca os valores das soluções que a gente tinha no começo. Então, por exemplo, eu coloco esses valores aqui, que é as soluções que eu tinha no começo. E depois da igualdade, esta outra parte de cá, a gente vai usar os valores da solução nova, beleza? Então, antes da igualdade era o que eu tinha, e depois da igualdade é o que a gente vai ter depois.
Agora, como que a gente vai aplicar isso daqui na prática? Aqui tem um exercício, então vamos lá. Uma solução que apresenta concentração de 0,2 gramas por litro de NaCl dissolvidos em 500 ml de solução. Então, aqui a gente tem a primeira solução. A solução tem concentração de 0,2 e o volume é de 500 ml. Então, uma parte da equação a gente já sabe. Depois disso está escrito, é misturada a outra solução que possui 0,6 gramas por litro de concentração de NaCl dissolvido em 700 ml de água. Então, aqui eu tenho que a concentração é 0,6 e o volume 700 ml. Então, eu já tenho uma parte ali, aquela parte antes da igualdade. Qual é a concentração final da solução? Então, eu quero saber isso daqui. Eu quero saber qual é a concentração da solução que eu vou gerar lá no final. O VF, ele não foi citado aqui na questão, mas a gente consegue descobrir, porque o VF é a soma dos dois volumes das soluções anteriores. Então, somando esses dois valores aqui, a gente vai ter 1.200 ml. Então, a gente já tem todos os dados que a gente precisa para resolver a questão. Agora, a gente precisa aplicar eles na fórmula. Então, aqui está a fórmula. Então, vamos lá. C1, 0,2. V1, 0,5, porque eu não coloquei o 500, porque aqui está em ml. Fórmula, sempre eu passo para litro. Divide por 1.000, deu 0,5. Agora, mais a outra parte. 0,6, que é a concentração 2. 0,7, que é o volume 2. Igual, o C final eu ainda não sei, então ele vai continuar aqui. Volume final eu sei, porque eu já somei esses dois aqui e dividi por 1.000 e deu 1,2 litros. A partir daqui é matemática. Então, multiplica, vai dar esse valor. Soma os dois, 0,42, esse lado que continua igual, porque não tem como fazer nada ainda. Aí agora vem aquela parte que eu sempre falo para vocês, cuidado com a fada. Como que a gente vai fazer para descobrir o valor do C final? Eu preciso deixar essa letra aqui sozinha. Para deixar a letra sozinha, a gente tira o número. O número que está aqui desse lado, ele está multiplicando, ele vai passar para o outro lado fazendo o contrário. Se aqui ele estava multiplicando, ele vai passar dividindo o outro lado. Então, vai ficar 0,52 dividido por 1,2, porque esse aqui, que está com a letra, ele que vai para baixo, né? Ele que vai dividir. Dividindo 0,43. Lembrando que a unidade de medida, se eu estou falando de concentração, unidade de medida, grama por litro. Agora, vamos ver qual era a alternativa que a gente precisava assinalar. 0,43 gramas por litro. Então, neste caso aqui, era a primeira. Então, lembra assim, tira os dados bonitinho da questão e depois aplica na fórmula com muito cuidado para não se confundir na hora das multiplicações e na hora das somas e na hora de deixar a letra sozinha. Agora, o próximo assunto que caiu na avaliação de vocês era mol e as suas relações. Então, mol, lembra que é uma unidade de medida que a gente usa própria para química porque ela mede coisas muito pequenas. Ela vai ajudar a gente a medir partículas, elétrons, átomos, moléculas, então são coisas próprias da química. E a gente viu mol e as suas relações entre volume e massa. A gente viu aqui que o volume a gente relaciona assim, que 1 mol de gás vai ocupar 22,4 litros de volume. Se aqui eu tenho 1 mol, dentro desse balão eu tenho 1 mol de gás hélio, eu sei que ele está ocupando 22,4 litros, certo? Se eu tenho 2 mols, ele vai ocupar um volume diferente. Para eu saber qual é o volume que ele vai ocupar, a gente vai fazer uma regra de 3 que a gente já vai ver daqui a pouco. Mas o importante por enquanto é lembrar dessa regrinha aqui, que é a primeira coisa que a gente vai montar lá na regra de 3. Agora, olhando aqui, relação de mol e massa. Então, eu consigo converter 1 mol de alguma substância na massa. Então, se eu tenho 1 mol, eu consigo descobrir quantos gramas eu tenho ali naquele mol. Só que como que a gente vai fazer isso? A gente vai calcular a massa molar da substância. Cada substância tem a sua própria massa molar. Como que a gente faz isso? A gente vai ver daqui a pouquinho, mas a gente usa a fórmula química da substância. O importante aqui é saber que 1 mol sempre vai valer a massa molar da substância quando eu estiver falando de massa. Agora vamos lá. Primeiro exemplo, a gente está falando de volume, que é essa primeira parte aqui do quadrinho. Então vamos lá. Qual o volume ocupado por 0,7 mols de amônia? Então, aqui eu separei os dados da questão. Eu quero saber o volume e eu sei o número de mols, que é 0,7. Se eu estou falando de volume, a gente vai usar essa relação aqui.
Então, a relação 1 mol de um gás ocupa 22,4 litros. Ali eu tinha 0,7 mols da substância, certo? Do gás. Se é mol, mol embaixo de mol, semelhante embaixo de semelhante. Então, 0,7 veio para cá. E quanto que isso aqui ocupa de volume, eu não sei ainda. A gente vai deixar x. A partir daqui, a gente vai fazer regra de 3. Multiplicar cruzado. 1 vezes x, x. 0,7 vezes 22,4, multiplica ali 15,68 litros. Beleza? Então, quando eu estiver falando de volume, a gente usa essa relação e depois aqui embaixo a gente coloca certinho mol embaixo de mol, volume embaixo de volume e depois é a matemática. Próxima questão, também estava falando de volume. Quantos mols de um gás há em 32,09 litros? Então, aqui era o contrário. Aqui eu tenho volume e eu quero descobrir o número de mols. Aqui eu esqueci de colocar o L, já consertei. Então, eu tenho 32,09 litros e eu quero saber quantos mols estão ali dentro. Então, vamos lá. Se eu estou falando de volume, a gente vai usar essa relação. 1 mol de um gás ocupa 22,4 litros. Vamos continuar aqui embaixo a regra de 3. Aqui, se eu estou falando de volume, ele é de litro. Quando eu for colocar aqui na regra de 3, tem que semelhante embaixo de semelhante. Então, 32,09, se ele é litro, vai embaixo de litro. Então, e aqui, quantos mols eu tenho? Eu não sei ainda, a gente vai colocar x. Agora, multiplica cruzado. X vezes 22,4, 22,4x, 1 vezes 32,09, 32,09, continua assim. Agora aqui deixa o x sozinho, passa o número que está com a letra para baixo. Dividindo, a gente vai ter 1,43. Se eu quero saber o número de mols, unidade de medida, mol. Então, vamos ver qual é a alternativa que a gente ia responder ali. 1,43 mols. Aqui eu coloquei 1,43 litros. Se você tivesse escolhido essa daqui, estaria incorreta. Por que estaria incorreta? Porque eu estou falando que eu quero saber quantos mols. Unidade de mol é mol. Aqui seria volume, então por isso que está incorreta aquela ali de baixo. Então, a parte de mol e volume a gente encerrou. Agora a gente vai ver a parte da relação de mol e massa. Antes de ver mol e massa, a gente precisa saber o que é a massa molar da substância, como que a gente calcula ela. Então, eu peguei uma questão ali da avaliação de vocês que ela falava assim: calcule a massa molar do sulfato de sódio, sendo que a massa atômica dos elementos estão aqui. Então, a primeira coisa que vocês tinham que fazer era pesquisar qual era a fórmula química do sulfato de sódio. Então, sulfato de sódio, NaSO4, beleza? Então, agora, a partir daqui, vamos usar os valores de massa atômica. Eu tenho 1 sódio, então, por isso que eu coloquei 1 aqui, vezes 23, porque é a massa atômica ali do sódio. Agora, mais a parte do enxofre. Eu tenho 1 enxofre só na fórmula química, então, 1 vezes 32, porque o S aqui vale 32. Agora, mais 4. Por que 4? Porque eu tenho 4 oxigênios, vezes 16, porque é a massa atômica do oxigênio. Multiplica aqui, multiplicou, deu 23, mais 32, mais 64, soma tudo isso daqui, vai dar 119. Lembrando que unidade de medida de massa molar tem a parte da massa, que é grama, e tem a parte ali molar, que é a parte do mol. Então, 119 gramas por mol. Então, agora que a gente já sabe calcular a massa molar, a gente vai ver a parte ali que fala sobre a relação realmente de massa e mol. Para a gente fazer massa e mol, vamos ler aqui a questão, tá? Então, quantos mols há em 100 gramas de água oxigenada, sendo que a massa molar da água oxigenada é 34 gramas por mol? Então, aqui não precisa calcular a massa molar, aqui eu já dei a massa molar pronta. Então, dados da questão, massa molar, a massa é os 100 gramas e o que ele quer descobrir o número de mols, ele não sabe essa parte aqui ainda. Agora, como que a gente vai fazer a questão? Então, mol e a relação com massa. Eu sei lá que a gente já tinha falado na outra parte que 1 mol equivale à massa molar da substância. A massa molar da água oxigenada eu já dei, que é 34. Então, 1 mol equivale a 34 gramas. Eu tenho 100 gramas aqui, aonde que ele vai aparecer aqui? Se é grama, embaixo de grama, semelhante embaixo de semelhante. E o x eu vou colocar aqui do lado, porque eu ainda não sei quantos mols eu tenho aqui dentro. Então, agora a gente vai multiplicar. X vezes 34, 34x. 1 vezes 100, 100.
Agora aqui passa o número que está com a letra dividindo lá embaixo, 2,94 mols. Não esqueça que a unidade medida é mol, porque ele está perguntando quantos mols ele tem ali dentro de 100 gramas. A alternativa correta era essa daqui, 2,94 mols. Se você tivesse feito a questão e colocado essa daqui, que é com grama, estaria incorreto, porque grama é a unidade de medida de massa, e aqui eu estava perguntando mols. Agora vamos para o último exemplo, que é esse daqui. Quantos gramas há em 4,5 mols de amônia? Então, a massa atômica eu dei aqui do nitrogênio e do hidrogênio. Fórmula química da amônia é NH3. Aqui eu já coloquei o cálculo certinho da massa molar, então já está calculado, deu 17 gramas por mol. Eu quero descobrir a massa, porque ele está perguntando aqui, ó, quantos gramas, então ele quer saber a massa. Se ele quer saber a massa, ele precisa te dar o número de mols, que no caso é 4,5. Agora a gente precisa montar a regra de 3. Lembrando que se eu estou falando de mol em massa, o 1 mol equivale a massa molar. Massa molar da amônia é 17. O valor que ele te deu aqui é 4,5, então 4,5 mols. Mol embaixo de mol, semelhante com semelhante. Agora aqui a gente só multiplica 1 vezes x, x. 4,5 vezes 17, 76,5 gramas. Qual que a gente precisava assinalar aqui? Não era de assinalar, acho que vocês tinham que digitar ali a resposta, certo? Então, é isso. Então é isso a aula de hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato comigo, que eu vou respondendo vocês, tá bom? Beijos e até a próxima!